Vamos conversar com um dos responsáveis, vamos colocar assim, pelo título do Vitória na Série B. Ítalo Rodrigues, desde que aqui chegou, conseguiu desenvolver um trabalho, e Fábio Mota fala muito disso, o próprio Léo Condé cita você, jogadores já citaram o Ítalo Rodrigues, o executivo de futebol do Vitória. Ítalo, prazer tê-lo novamente conosco, e eu queria que você começasse do começo mesmo, a gente falar dessa trajetória até o título, sua chegada, né? Quando você chegou aqui, sentou, começou a analisar os processos, tudo que tinha de positivo, de negativo. É sempre difícil, né? Você conseguir fazer esse diagnóstico praticamente com a bola rolando. Sem dúvida. É um trabalho, antes de mais nada, né, com muita calma que tem que ser feito, e não é nem calma, é com muita serenidade, eu diria, sabe? Porque se você tiver pressa, ânsia e principalmente medo de errar, você realmente vai ter dificuldade. Então a gente chegou realmente num turbilhão, o Vitória, né, infelizmente desclassificado, né, mas a gente conseguiu gerar um diagnóstico, né, porque para mim parecia muito claro ao ver o Vitória, né, naquele momento, e ao receber as informações internas do clube. Então, praticamente, na verdade, quando o Fábio me ligou, ele já tinha um diagnóstico que depois eu só confirmei mesmo. Então, naquele momento, a nossa preocupação foi muito mais controlar o ambiente, né, e o ambiente geral de funcionários, de atletas, para que a gente realmente conseguisse, primeiro, ter paz para trabalhar. Porque, por mais que a gente saiba, e quem está no futebol sabe que o ambiente é um ambiente de pressão e de cobrança, a gente está acostumado com a pressão e com a cobrança. O que a gente não pode se acostumar é com o mau ambiente. O que é o mau ambiente? A fofoca num estado extremo, um sem ter boa relação com o outro, a comunicação falha, a desconfiança, o receio de não dar certo, tudo isso é algo que eu acredito que prejudica muito mais do que não ter um bom time. Então esse foi um ponto muito importante que a gente tentou, né, desde o início ali, equilibrar o time tecnicamente, né? A gente tinha uma intertemporada que ajudou demais, e fora de campo tentar trazer esse ambiente de uma forma mais positiva possível. Desses profissionais que aqui estão, quem foi indicado, quem realmente o Ítalo indicou e trouxe? Cara, não, assim, eu acho que se eu direcionar os nomes, aí vão querer me dar louros por uma coisa ou por outra. Eu acho que é o processo, sabe, Wilton? Eu acho que dentro de todos os nomes, independente quem indicou, passou por mim. Assim como eu sentei aqui, e eu lembro bem que você estava no dia da minha apresentação, e eu tentei falar, cara, que a gente não tem espaço para errar, que a gente precisa tentar, né, acertar em 100% das contratações e tal. De uma forma geral, todo mundo passa por mim, todo mundo passa pelo presidente, todo mundo passa pelo departamento de mercado, e todo mundo passa pelo treinador. Às vezes, não é questão de um aprovar ou de outro aprovar, é que todo mundo esteja ciente no que está sendo feito. E assim foi feito, né? Então, eu acho que isso aí é mérito realmente de todos, né? Sempre tem um ou outro que eu vou conhecer mais, outros o Léo vai conhecer mais, outros, de repente, o Fábio conhece mais porque passou por aqui ou jogou no Vitória numa época que eu não estava, que o Léo não estava. O próprio Maneca, Manuel Tanajura, que é o gerente do clube, ajuda demais, é um nome que aparece muito pouco, entendeu? Todos os nomes também passam por ele. Então, eu acredito muito nesse trabalho de persuasão e de decisão conjunta. Eu acho que assim, vamos sentar e vamos traçar aqui, todo mundo concorda, porque se discordam de mim, e é algo que eu tenho muita convicção, eu tenho que ter argumentos suficientes para convencer. E se eu não concordo, eu também quero que me convençam. E assim foi feito o tempo todo. Diálogo aberto, né? Mostre aí seus argumentos e me convença.
Lógico que isso aqui daria um livro, nessa Série B, um filme. Eu acho que está até sendo rodado alguma coisa, mas vamos lá. Mas vamos colocar assim em partes. Qual foi o pior momento dessa campanha da Série B? Se é que teve, né? Não, a gente teve muita dificuldade. Eu acho que o pior momento foi quando o final ali do primeiro turno, de fato. Né? Porque o segundo turno não é o normal. Né? Geralmente você tem um primeiro turno melhor e o segundo turno, como é mais difícil, né? No nosso caso, eu julgo que foi o contrário. Aquela reta final que a gente perde do Juventude, perde do Vila e tem 3 jogos na sequência dificílimos, sai do G4, se eu não me engano, pela primeira vez. Né? Saiu, e ali aquele foi justamente o momento que começaram a contestar o trabalho de comissão técnica e o trabalho de todo mundo no geral. Aquele, sem sombra de dúvida, foi o melhor momento, ou o pior momento, desculpa. Só que assim, eu talvez por ser um cara que tem muita fé, eu sempre realmente, como eu falei, tento ter serenidade para tomar as decisões. Aquele momento foi um momento tenso internamente, entendeu? Inclusive internamente mesmo, de muito debate entre eu, Léo, Fábio, só que graças a Deus durou muito pouco, né? Durou 2 semanas, 3 semanas, entendeu? Porque ali a gente já retoma com o Novo Horizontino, já consegue vencer o jogo com autoridade, porque a gente abriu 2-0, já ali acho que no final final do segundo tempo a gente toma o primeiro gol do Novo Horizontino, mas controlamos bem. Vamos jogar contra o Sport fora, o Sport só tinha perdido um jogo em casa, vencemos o Sport e conseguimos vencer a Chape aqui e ser campeão simbólico do primeiro turno. Vencido isso, nem os 6-0 abalou a gente. Pelo contrário, internamente a gente trabalhava muito positivamente aquele 6-0. Porque se a gente tivesse perdido 1, 2, de repente até 3-0, 3-1, todo mundo ia colocar entre aspas como um resultado normal. E a gente precisou daquilo, da forma que foi, para mostrar que aquilo não era um resultado normal, que não estava, talvez, tudo da forma que a gente achava que estava sendo, e que a gente precisava esticar um pouquinho a corda, a gente precisava abrir os olhos, e a gente precisava continuar dando aquilo que a gente estava dando, que era os 100%. E naquele jogo, né, foi trágico, obviamente, né, depois da torcida fazer uma festa maravilhosa, infelizmente a gente não correspondeu. Foi um freio de arrumação ali? Eu acho que não de propósito, né? Exato. Mas, sem dúvida alguma, foi algo que, principalmente, já fazia alguns jogos, né, do início do campeonato, eu acredito que foi algo que serviu de aprendizado e manteve a gente na linha. E foi incrível, eu conversava sobre isso, nem a torcida sentiu tanto. Sentiu a hora do jogo, lógico, todo mundo ficou zangado e tudo, mas as redes sociais imediatamente já clamavam para encher o barradão e dar a resposta imediata, né? E aí veio, né? A gente pegou, né? Acabou ganhando o jogo de 3-0 do Avaí, e a gente teve uma sequência muito positiva, né? Oscilamos ali, tivemos sequência de empate e tal, mas no final das contas, quando a gente chega a 58, que a gente ficou um pouquinho travado ali, quando a gente fez 6-1 e fez 64, eu falava para o Fábio, nosso jogo do acesso vai ser o do Sampaio se a gente vencer. E eu brincava com ele, eu garanto que o 5º colocado não faz 64 pontos. Eu já fiz 62 pontos 2 vezes, 61 uma vez, ou seja, 3 vezes eu consegui chegar na casa dos 60, mas 64, pelos confrontos diretos, eu sabia que era muito difícil. Então, assim, foi uma campanha sólida, né? Acho que o jogo do Sampaio foi a 33ª rodada, ou seja, praticamente a gente sacramentou o acesso ali faltando 5 jogos. Tirando a taça, o erguimento da taça, qual foi o grande momento que você acha assim que todos olharam e disseram assim, agora é hora, vamos buscar o título mesmo, porque a gente sabe que tem condições
de ficar no G4 e a gente quer algo mais, que é o título. Você pode pontuar em que momento foi isso? Eu acho que a partir do momento que a gente venceu o Sampaio, que para mim foi o jogo do acesso, a partir daquele momento ali, eu já tinha muito claro, se a gente não for campeão, vai ser frustrante. E a gente precisa dali em diante a gente só falava em título. Mesmo faltando 5 jogos, mesmo a gente não tendo nem o acesso matematicamente. Mas eu acho que para mim e para todo mundo, né? Porque a gente vence aquele jogo e a gente passa e a gente vem para 2 jogos em casa, se eu não estou enganado. E dentro desses jogos, obviamente a gente esperava dali fazer, né, 2 vitórias, chegaria a 70 pontos e seria campeão. Né? E ali a gente, né, sabia da dificuldade, eram 2 equipes que estavam brigando pelo acesso, né? E mesmo assim acho que a gente lutou o jogo todo para tentar conquistar a vitória, não veio, mas eu acho que o ponto foi esse. Ali depois do jogo do Sampaio a gente internamente começou a tratar de forma clara e menos comedida, como estava sendo antes, que a gente realmente precisava conquistar esse título. Novo Horizonte, pênalti, o Helder bater aquele pênalti. Como foi esse momento para você? Foi muito surreal, né? Eu acho que aquele jogo ali foi um jogo muito louco, né? A gente não fez uma boa partida. Eu acho que mais uma vez, né, a camisa, o Vitória, a sua torcida, acabou realmente ajudando e pesando nesse sentido. Não víamos de um bom jogo, um primeiro tempo que o jogo que a gente não conseguiu ter o mesmo rendimento, segundo tempo a gente já consegue equilibrar mais e ficou aquele jogo muito franco, né? Que eles chegaram perto do gol, a gente também... Teve golaço de Lucas Arcanjo, né? Aquela defesa ali, quando veio aquela defesa ali, a gente já tinha, né, convicção que agora a gente não leva mais gol não, porque inclusive é uma brincadeira, porque eu fiquei na hora torcendo para a Zeca conseguir derrubar o cara, né, e ser expulso. Porque é realmente difícil um atleta perder aquele gol, realmente assim, ele estava sem marcação nenhuma praticamente, né? Mas graças a Deus o Zeca até tentou, não conseguiu, é por isso que eu falo, tudo acontece de forma que como o homem lá de cima quer. Você olhou a cobrança de pênalti ou foi daquele que vira o rosto? Não, eu nunca viro o rosto, eu acho que eu nem consigo. Eu olhei, assim, a gente tinha muita confiança, assim, acho que por tudo que o Helder passou, até pelas injúrias raciais que ele sofreu, eu não tinha a menor dúvida que ele ia ser honrado com o gol do acesso. Então, quando ele pegou a bola ali, né, a gente também de longe ficou na dúvida quem vai bater, mas quando ele pegou a bola ali eu estava muito seguro, até porque ele treina e treina bem. Aqui no podcast aqui do Vitória, né, o Flanquel estava conversando com ele, eu acho que o Léo Gamalho e o Lucas Arcanjo, ele disse, quando viu o Dudu pegar a bola, ele disse, não, quem bate sou eu. E até ele brinca também, dizendo que Zeca chegou ali, calma, fique tranquilo. Ele disse, mas eu tô tranquilo, pessoal. É um jogador também muito sereno, né? E até tudo que ele passou aqui, a gente ficou triplamente feliz em ver que esse gol foi com ele. Não, sem dúvida. Eu acho que a ansiedade de todo mundo ali, todo mundo nervoso, obviamente, era de tentar passar mais tranquilidade e confiança para ele, né? Mas como eu falei, ele foi coroado aí com esse gol do acesso, né? O gol confirmou o nosso acesso 100% e, sem dúvida alguma, está marcado aí na história do clube. E maravilha, né? Passando o título, acabou. Agora vem 2024. E aí eu estava hoje refletindo sobre o quanto é difícil renovar, porque todos se valorizam, mas talvez mais difícil não renovar com algumas peças que terminaram fazendo parte de um grupo muito unido. E você, lá na Rádio Sociedade, você deu uma entrevista quando a gente estava falando do Trellis, dizendo que era uma questão financeira, não era uma questão pessoal, técnica puramente, né? Era uma questão financeira e decisões têm que ser tomadas. É esse momento de não renovar, de dizer a alguns jogadores que participaram desse grupo maravilhoso, de um título histórico,
que eles não fazem parte de um plano para 2024. É mais difícil do que chegar e negociar com aqueles que vão ficar? É difícil, Wilton, porque passa talvez a ideia de ingratidão, entendeu? E isso não é o nosso sentimento, né? A gente tem, obviamente, sentimento de gratidão por todos, até mesmo aqueles que não jogaram, entendeu? Porque até os que não jogaram estavam aqui, estavam trabalhando e estavam mantendo um nível para que, né, o trabalho no dia a dia tivesse uma qualidade positiva e que a gente conseguisse desempenhar tudo da melhor forma dentro de campo. Então, a gratidão ela fica, né? É muitas vezes difícil porque a gente se apega, a gente gosta, por exemplo, você fala com um atleta, por exemplo, jogou muito pouco. Pablo, é um dos caras mais profissionais que a gente tem. Como é que você vai falar de um GG que, um cara que ajudou, fez gol importante e você não vai ser grato a essas pessoas? Então, assim, independente da continuidade ou não, né, eu espero que eles tenham, né, e eu tento transparecer ao máximo o meu sentimento de gratidão, que sem dúvida alguma é o sentimento de gratidão da presidência e de todo mundo do clube, por todo mundo ter feito parte, ter contribuído para esse título histórico. Até Fábio Mota falou de alguns jogadores que o Vitória teria interesse em renovar, como Oswaldo, como Camutanga, como Zeca, que eu me lembre assim agora, esses três, mas ele citou mais alguns jogadores, o Edson Lucas, a vontade do Vitória de pegá-lo em definitivo. Quem realmente já está conversado, quem realmente já renovou e quem está muito próximo de renovar? Se é que você pode falar daqueles que ainda não assinaram essa renovação. Na verdade, eu sou comedido, né? Acho que futebol tudo muda muito rápido. Eu já cheguei a emitir passagem para o jogador do aeroporto falar comigo e esse jogador nunca chegar. Então, até ele estar assinado, efetivamente eu não vou e não devo, né? Não acho que é certo confirmar o nome de ninguém. Então, assim, existe negociação com o Oswaldo, existe negociação com o Zeca, com o Camutanga, né? E com vários outros, né? Alguns estão mais avançados e outros menos. Certo? Copa do Brasil, Campeonato Baiano, desculpem, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil na terceira fase, Brasileiro da Série A. 4 competições, já iniciando em 14 de janeiro. Quantos jogadores vocês pretendem trazer para esse início de temporada? Lógico que depois tem reforços de Série A, mas para começar o ano de 2024, renovações e contratações, qual é a média de jogadores que você pretende trabalhar nesse período? Eu sempre, principalmente pela sequência de jogos, dificuldade, logística, tudo isso, eu sempre penso num elenco entre 30 e 35 atletas, né? Os treinadores geralmente gostam até de reduzir um pouco isso, só que eu sempre acho que quando você reduz, você acaba tendo que ir atrás no mercado. Fulano machucou, corre para contratar um zagueiro. E eu acho que se você se preocupar na montagem com um perfil, que sejam 35, mas que sejam 35, assim como a gente tinha esse ano, atletas profissionais, com um ambiente positivo, você não vai ter tanto esse problema, né? Talvez a gente, né, certamente não vai ter dia 2, início de janeiro, essa quantidade aqui, mas a ideia é essa base aí. Falar em base, lógico que o Sub-20 vai lá para a Copa São Paulo, mas já tem alguém na mira aí, algum jogador que já venha fazer parte desse grupo desde o início, vindo da base do Vitória? O Fábio é um atleta que já vinha treinando com a gente, né? A gente tem outros destaques, né? Como Alexandro, como... Nossa, esqueci o nome do outro volante também, que realmente tem uma coisa que eu não gravo bem, é número de telefone e nome. Mas a gente está atento bastante. Ontem, né, teve 2 jogos aí da base, a gente também acompanhou para a gente ir monitorando e sempre que puder, obviamente é histórico do Vitória, tá trazendo esses atletas profissional.
A gente diz assim, acabou o campeonato, tá todo mundo de férias. É quando você mais trabalha? É nessa época? Sem dúvida alguma, é quando eu mais trabalho e quando o trabalho é mais estressante mesmo, porque é negociação em cima de negociação, é atenção, é você estar preocupado e ansioso em fazer o melhor, né? Mas, obviamente, nada disso eu deixo que tire minha paz, até como eu falei. Né, ter serenidade e calma para tomar as melhores decisões. Falar nisso, Léo Condé já está renovado? Já está tudo certo com ele? Léo Condé a gente está, acredito em fase final de negociação, né? Não vou dizer se está perto ou está longe, mas a gente já chegou mais ou menos assim no último terço da negociação, que, se Deus quiser, a gente vai finalizar o quanto antes. Ítalo nem pensar, né? Fica no Vitória 2024. Eu também tenho um contrato, né? Mas eu estou preocupado realmente em finalizar. Acho que, obviamente, o meu desejo é continuar, mas eu acho que Ítalo ele precisa, antes de pensar na renovação dele, finalizar os compromissos que hoje são prioridades do Vitória. E aí eu tenho certeza... E eu mesmo me coloco no segundo plano, sem vaidade nenhuma, para que no momento certo a gente resolva tudo e, se Deus quiser, vai dar certo. Uma palavra ou uma frase para definir essa campanha e esse título? Superação. Eu acredito que a gente não tinha segredo, não era um grande time. A gente superou a expectativa de todo mundo e trouxe esse primeiro título nacional para a história do clube. Maior alegria da sua carreira até agora como executivo de futebol? Sem sombra de dúvida. É a maior alegria, a maior realização e muito grato a Deus por tudo. Já se pegou olhando para a taça em algum momento e dizendo eu faço parte dessa história? Eu sou muito novo, né, Wilton? Então, às vezes eu fico pensando assim, cara, quando eu entrei no futebol, eu tinha mais ou menos 20 e poucos anos, 25 anos, vai lá. E se naquele momento falasse, tô com 38, vai ser bicampeão nacional, um título da Série C e um título da B, 2 vezes eleito melhor executivo do Nordeste, eu não iria acreditar. Então, né, muito grato pela oportunidade que o Vitória me deu, né, muito grato pela forma que eu fui recebido por todos aqui desde o início. Eu acho que a própria imprensa, dentro do papel dela, fez na minha chegada as contestações que eram pertinentes, eu sempre compreendi todas elas, né? Mas a gente, através dessa relação positiva e profissional, a gente consegue passar um pouco da nossa ideia e um pouco do nosso profissionalismo. Então, eu espero, se Deus quiser, que a gente consiga, né, ter grandes frutos também no ano que vem. Para encerrar essa entrevista, porque vem mais depois por aí até o final do ano, mas deixe sua mensagem ao torcedor, né? A esse torcedor do Vitória que eu, nesses 30 anos que eu tenho de rádio e nesses 50 anos torcendo pelo Vitória, eu já relatei isso, eu nunca vi o Vitória com tanto apoio da torcida do início do primeiro ao último jogo de um campeonato. E a gente viu isso desde o final da Série C, né? Vimos no início no primeiro trimestre mesmo, não tendo sucesso, mas na Série B foi do primeiro jogo ao último com apoio incondicional. Mande sua mensagem para esse torcedor. Acho que, como a gente está nesse período de montagem, se eu pudesse escolher, efetivamente o maior reforço para o ano que vem era renovar esse compromisso com a torcida, de independente do momento, como você citou bem, até mesmo no jogo do CRB, a gente levou o 3º, 4º, 5º e a torcida estava lá gritando. Isso foi motivo, inclusive, da gente cobrar os jogadores. Cara, olha o que a torcida fez. Então, se eu pudesse renovar esses laços e esse compromisso, sem dúvida alguma, a torcida é o reforço e a renovação ou a contratação, como qualquer um queira chamar, para 2024, sem dúvida, é o mais importante. Muito obrigado por essa entrevista, por nos receber aqui num momento de tanto trabalho. Um grande abraço e parabéns, né? Parabéns por tudo que aconteceu na Série B e, consequentemente, com o título.
Não, eu que agradeço. É importante a gente estar aqui, né, se comunicando com o nosso torcedor, com a imprensa, para que a gente sempre esteja junto para fazer um Vitória ainda mais forte.